Paz e bem a todos, mais um vídeo, essa série de vídeos que nós estamos trabalhando aí, temas da espiritualidade cristã, temas da própria Igreja Anglicana, visões que nós anglicanos temos, que muitas vezes nos diferenciam de outras denominações cristãs. Hoje eu queria falar sobre Maria e sobre os santos, um tema que provoca polêmica, um tema que provoca comoção, mas é um tema que precisa ser refletido e que nós anglicanos temos um olhar diferenciado ou um olhar especial para com eles. Bom, primeiro, Maria. Maria é considerada por nós anglicanos a pessoa mais importante da comunhão dos santos. Tá? Comunhão dos santos que nós professamos lá no Credo Apostólico, para nós Maria está nela e é a pessoa mais importante. Bom, Maria para nós é sim a Theotokos, a mãe de Deus, a mãe do Filho de Deus encarnado na humanidade. Agora, para nós anglicanos, Maria precisa ser compreendida de uma forma um pouco diferente. Nem tanto como os católicos romanos enxergam e nem tanto como as igrejas reformadas, as ministeriais, enxergam. Na nossa visão, ambos acabam indo para extremismos e esses extremismos provocam essas comoções, essas indagações e muitas vezes até essas brigas teológicas que nós enxergamos. Bom, o que nós anglicanos entendemos de Maria? Então, como eu disse, é a mãe de Deus, né? Maria é aquela escolhida por Deus para gerar o próprio Deus, o próprio Filho dele, que viria ao mundo para fazer a redenção da humanidade. Então, nesse sentido, não temos o que discutir, até porque está na Sagrada Escritura, e o que está nas Sagradas Escrituras não se discute, muito pelo contrário. Bom, agora, onde é que estão os pontos de divergências, ou os pontos que nós queremos refletir? Bom, primeiro, Maria, para o nascimento de Jesus Cristo, é virgem. Agora, depois do nascimento de Jesus, não é clara a posição das Sagradas Escrituras. Há momentos nas Sagradas Escrituras que nós vamos encontrar o termo está aí o irmão de Jesus, está aí sua mãe e seus irmãos. Essa expressão irmão, ela muitas vezes é defendida por alguns teólogos, sobretudo da Igreja Católica Romana e também, por que não, da Igreja Ortodoxa, de que se tratava de algum parente muito próximo de Jesus. Se tratava talvez de um parente muito próximo de Jesus, mas não se afirma se era ou não um parente. Há um momento em que a Sagrada Escritura se refere a João Batista como sendo primo de Jesus. Ora, se em algum momento eu uso a expressão primo, por que em outro momento, para um parente próximo, eu uso a expressão irmão? Então, a impressão que dá é que esses textos não são claros e ele não me dá muita margem para dizer se é ou se não é. Então, aqui, nesses textos, a Igreja Anglicana olha com um olhar mais preocupado e com um olhar assim mais de cautela, porque pode ou não sugerir que seja parente próximo, tá? Então, como não existe textos fora esses textos mais confiáveis, porque aí, vamos ser sinceros, a Sagrada Escritura ela só foi formatada 300 anos depois da ascensão de Jesus. O primeiro evangelho que se tem notícia data de 30 anos depois da ascensão de Jesus. Então, ou seja, toda a primeira tradição da igreja ela é oral. Então, até que ponto se pode confiar naquilo que foi transmitido oralmente? E nós sabemos que existem muitas controvérsias para a formatação do que hoje nós conhecemos como Bíblia, como Sagrada Escritura. A Igreja Anglicana ela é prudente nessas horas e ela prefere, então, se resguardar de dar qualquer opinião. Que Maria é virgem para o nascimento de Jesus, ninguém discute. Daí para frente já é interpretação humana. Outro ponto, Maria é ou não a corredentora da humanidade?
Para nós anglicanos, Maria emprestou, vamos assim dizer, o seu corpo, deixou com que o seu corpo fosse usado por Deus para gerar o próprio Deus, o próprio Filho de Deus. Maria deu à luz a Jesus. Maria esteve com Jesus desde a concepção até a sua morte. Maria acompanhou Jesus, muito provavelmente, no seu ministério. Agora, quem é que faz o sacrifício? Jesus. É ele que, devido ao seu evangelho, é entregue nas mãos dos homens, é julgado por eles, é flagelado por eles, é morto por eles. Jesus derrama seu sangue na cruz. Jesus, então, com a sua morte, possibilita a nós que vivenciarmos o seu evangelho, que vivermos o seu evangelho, possamos também, como ele, retornar à casa do Pai. Então, esse é o papel de Jesus, a redenção da humanidade. Maria é corredentora? Alguns dizem que sim, porque Maria deu a luz ao Filho de Deus e por ela ter dado a luz, ela se torna corredentora. Mas veja, se eu partir dessa argumentação, eu posso incorrer em alguns erros. E aí eu poderia até dizer assim, um erro até que quase que jurídico hoje em dia, né? Porque se Maria é corredentora porque ela deu a luz a Jesus, e se ela não tivesse dado a luz, Jesus não teria feito a redenção, então eu posso fatalmente concluir que ao condenar um réu por assassinato, eu também teria que condenar a mãe deste réu. Porque se a mãe deste réu não tivesse gerado, dado a luz a ele, ele nunca teria existido, portanto, ele nunca teria tido a possibilidade de, por exemplo, ter matado uma outra pessoa. Você entende o que eu quero dizer? Se eu partir para essa lógica de que ela é corredentora porque ela deu a luz ao Filho de Deus, posso simplesmente também jogar esse mesmo raciocínio hoje, por exemplo, no universo jurídico, para defesa ou não de um assassino. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero falar com isso? Eu quero dizer para você que a Igreja Anglicana ela é mais prudente. Ela prefere deixar com que isso seja crido de forma opcional. A Igreja Anglicana prefere não elevar essas duas categorias, por exemplo, a dogma, a verdades de fé, a verdades que não podem ser questionadas. Por quê? Porque se eu considero isso como dogma, eu sou obrigado a aceitar isso. Se eu deixar isso livre, é crença popular, é crença livre. Se você quer acreditar que Maria continuou virgem, acredite. Se você quer continuar acreditando que Maria também é corredentora da humanidade, acredite. Mas eu não posso dizer que isso tem que ser uma verdade de fé, que isso tem que ser crido pelas pessoas. Eu não posso pedir isso, eu não posso exigir isso. Então, lembra do essencial e do não essencial? Para nós, essas duas questões são não essenciais. Então, vamos lá. Eu posso ter um devocional a Maria? Sim, você deve ter um devocional a Maria. A Igreja Anglicana celebra a Anunciação, a Igreja Anglicana celebra a Bem-aventurada Virgem Maria e a Igreja Anglicana celebra a visitação à sua prima Isabel. Essas são 3 festas importantíssimas no calendário da Igreja. Agora, como é que nós vamos celebrar essas festas? Fazendo uma celebração eucarística, muito provavelmente, onde Maria terá um lugar especial vamos assim dizer, no sermão e nas orações. Por exemplo, a Igreja Anglicana tem algumas orações eucarísticas que a pessoa de Maria é lembrada. Mas nós, diferentemente de algumas outras posturas, de algumas outras denominações cristãs, não vamos colocar, por exemplo, nem Maria e nem os santos em andores, não vamos fazer procissão, não vamos fazer intercessão. Por quê? Para nós, eles são apenas intercessores lá na casa do Pai, lá no paraíso, lá no céu, vamos assim dizer. Mas é lá só que eles são intercessores. Eu não tenho que, por exemplo, na hora que eu vou dar a bênção ao povo de Deus, né, quando eu vou despedir e vou abençoar as pessoas, por exemplo, na celebração eucarística ou em qualquer outra celebração de sacramentos,
Eu não vou dizer pela intercessão de Maria, pela intercessão de José, pela intercessão de João. Eu não vou dizer isso, porque a bênção, ela é de Deus, ela não é dos santos. Ah, mas os santos colaboram com a bênção. Não. Na nossa visão anglicana, os santos colaboram ou intercedem para que a humanidade possa progredir, se converter dos seus pecados e aceitar Jesus como sendo o único caminho, a única verdade, a vida que cada um de nós recebe. Então, essa é a visão nossa anglicana. Fora isso, nós deixamos livre para que as pessoas professem a sua fé da forma que elas acharem melhor, da forma que elas se sentirem melhor. Por exemplo, a oração da Ave Maria, uma oração tão linda, tão bonita, e que muitas vezes os nossos irmãos reformados acabam dizendo assim, não se pode fazer porque é heresia orar esta oração. Por que heresia? A primeira parte da oração, ela é uma parte totalmente bíblica. Ela está na Bíblia, a primeira parte da oração. E a segunda parte, eu não vejo onde está a heresia desta oração. Santa Maria, Mãe de Deus. Ora, Maria é santa e ela é Mãe de Deus. Ela foi Mãe de Deus enquanto esteve nesta vida. Rogai por nós, pecadores. Ora, os santos e Maria estão diante de Deus fazendo o quê? Intercedendo, rogando por nós. E nós somos os pecadores que estamos ainda neste vale de lágrimas. Tanto agora quanto na hora de nossa morte, ou seja, desde o nosso nascimento até o dia da nossa morte, os santos e Maria estão rogando por nós, no caso específico aqui, Maria. Então, onde está o problema de fazer essa oração? É uma pena que a grande maioria das igrejas reformadas, para não dizer quase todas, perderam este vínculo, essa espiritualidade mariana, né? Aprender com Maria a ser submissa a Deus, a silenciar o seu coração diante de Deus e a permitir que a obra de Deus se faça nela. Nós precisamos recuperar essa espiritualidade mariana. E os santos? Os santos foram aqueles homens e mulheres que viveram Mateus 5, né? O sermão da bem-aventurança, os bem-aventurados. Todo homem, toda mulher que viveu Mateus 5 na sua vida, hoje está diante de Deus no paraíso. Todo homem que espelhou a sua vida no Evangelho de Jesus está diante de Deus. Olha as expressões de Jesus nos Evangelhos. Sede santos como vosso Pai é santo, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito, somente os santos verão a Deus. Essas são as expressões. Então, nós anglicanos acreditamos que todos aqueles que espelharam a sua vida, sobretudo nas bem-aventuranças, estão diante de Deus. E o que fazem hoje diante de Deus? O louvam, o glorificam, o adoram e, junto com eles, se compadecem da humanidade, intercedem pela humanidade. Isso para nós é o papel dos santos. Agora, santo é só aquele que a igreja canonizou? Não, santo é todo aquele que, como eu já disse, espelha a sua vida no Evangelho. Quantos santos existem no paraíso e nós não conhecemos? Né? Por isso que a igreja anglicana, após a separação, após a divisão da igreja lá na Reforma, a igreja anglicana não quis mais fazer o processo de canonização, porque ela não quis privilegiar ninguém. Tá? A impressão que passa para nós, desculpa, mas é que quando eu canonizo alguém, eu estou dando um privilégio para ele. Não, a igreja só está simplesmente colocando mais um santo na igreja. Quantos santos não foram colocados na igreja? Quantos santos não foram proclamados pela igreja? Ah, mas nós temos lá no dia 1º de novembro a celebração de todos os santos. Então que se celebre todos os santos no dia 1º de novembro. Para que colocar 1º de janeiro Santo X, no dia 2 Santo Y e assim sucessivamente até 31 de dezembro? Não há necessidade. Nós devemos continuar observando os santos, mas de forma geral, sem privilegiar ninguém. Mas está no nosso calendário litúrgico, no nosso calendário santoral, nós temos lá todos os santos canonizados pela Igreja Indivisa, nós conservamos, nós não tiramos. Né? Mas nós não fazemos alarde, como eu já disse, não fazemos procissão, não fazemos festas grandiosas somente a Cristo, somente a Deus. Os santos foram homens, embora hoje estão
santos, né? Estão diante do Santo dos Santos, mas nós só devemos a eles respeitos. Nós dizemos nas orações, quando nós fazemos no dia de determinado santo, que a exemplo, por exemplo, vamos pegar Francisco de Assis, do qual eu faço parte da ordem e tenho o meu devocional pessoal, a exemplo de Francisco de Assis, que saibamos ser humildes e que saibamos viver o evangelho do vosso Filho Jesus Cristo. Esta é a oração que nós vamos fazer. Eu não vou pegar uma imagem de São Francisco, eu não vou impor a mão sobre as pessoas pela intercessão de Francisco de Assis. Eu não vou fazer isso. Falando em imagens, nós anglicanos evitamos fazer imagem. Não é que somos contra ela, mas evitamos. Por quê? Porque nós queremos que toda adoração, todo louvor, tudo seja para Deus, para Jesus Cristo. Nós separamos o devocional aos que foram humanos e o devocional ao que é divino. Embora Jesus tenha ocupado um corpo físico, mas ele era divino. Era o divino que se materializou para promover o bem-estar entre os homens e levar os homens à salvação. Eu espero que você tenha entendido para nós anglicanos o que significa a pessoa de Maria. Ela não é uma qualquer, muito pelo contrário, temos um grande respeito por ela. E os santos também temos um grande devocional por eles, mas nós nunca colocaremos nem Maria e nem os santos antes de Jesus, ou no mesmo patamar que Jesus. Por que não vamos pedir a intercessão deles? Porque nós já sabemos que eles intercedem naturalmente. Santo nenhum ficará triste comigo se eu não rezar mais para ele. Santo nenhum terá, por exemplo, esse sentimento. Esse sentimento quem tem somos nós, humanos. Nós ainda estamos presos ao egoísmo. Os santos e Maria já se livraram deste egoísmo. Hoje eles vivem o amor pleno. Eles vivem o amor máximo. Então, meu irmão, pensa nisso, reflete sobre isso. Não estou dizendo para a partir de hoje você se tornar um anglicano, mas esta é a fé que nós professamos. Esta é a fé que a Igreja Anglicana nos ensina. E é esta fé que nós queremos viver, é esta fé que nós procuramos fazer no nosso dia a dia. Forte abraço a você, até um próximo vídeo.